Flamengo vai esperar o saldão de fim de Copa. É, minha gente, mas antes eu sou a Nanda e você segue @flamenguista em todas as redes sociais. Se inscreve no meu canal, curte, comenta, vem comigo que eu sou sucesso. É, gente, o Bap hablou, deu entrevista no canal do Vene Casagrande. Quem quiser ver a entrevista na íntegra, é só ir no canal dele procurar. Disse, entre outras coisas, esta frase, né? Que o Flamengo vai esperar o saldão de fim de Copa. Tudo porque a janela ainda não abriu, né? Porque durante a Copa do Mundo estava fechada, vai abrir dia 20 a 22 de julho, se eu não me engano. E falou isso, né? Que a torcida tá cobrando muitos reforços, mas que a janela ainda nem abriu, né? E que muitos jogadores, como a gente já havia comentado até na live, em outros vídeos, que muitos jogadores estão esperando, né, se valorizar na Copa do Mundo para depois ver se aceita ir para tal time, se o valor tá legal, enfim, essas coisas, né? Chamou atenção essa frase, né? Saldão de fim de Copa, porque dizem que o Flamengo só tem aí 20 milhões de euros para gastar nessa janela, já que ele mesmo deixou claro que gastou muito com o Paquetá, gastou muito naquela outra janela, então nessa janela tem que poupar. Isso significa que o Flamengo não tem dinheiro? Não, significa que o Flamengo está sendo inteligente para não quebrar como alguns clubes, né, que gastam além do que podem. Então, eu entendo esse lado de que, já que gastou muito com o Paquetá, agora dá uma segurada. Mas isso não significa que possa parcelar, enfim. Diz que tem aí, né, isso foi o Boto que falou, umas três negociações aí sendo conversada, enfim, né? Mas vamos ver quem vem. E disse, entre outras coisas também, né, que o Flamengo não vai vender jogador por vender, né? Porque não está precisando dessa grana agora. Então não tem por que vender um jogador que vale 15, 20 milhões por 9. Deu a entender sobre o Emerson Royal, né? E até porque quando se vende jogador, tem que repor aquele jogador. E lateral, como a gente já falou em vários vídeos e lives, está em falta no Brasil e no mundo, né? É uma posição que está com escassez. Então, certamente é difícil de encontrar alguém para repor no lugar do Emerson Royal. Com certeza o Leonardo Jardim alertou sobre isso também. Então, gente, deu a entender isso. Só vai vender se realmente valer a pena, porque o jogador vale mais que isso, ele entende que vale mais que isso. Então, não tem por que vender agora. Mas, entre outras coisas, falou do preço dos ingressos, né? Perguntado por que os preços dos ingressos são caros. Ele disse que muitos lugares no Maracanã ficam vazios, né? Porque a capacidade de 70 mil pessoas e no futebol somente 40 mil. E esse valor o Flamengo tem que repor, é muita meia entrada, gratuidade, enfim, gente. Falou várias coisas que deu a entender que os preços não vão abaixar, né? Quem quiser assistir o Mengão vai ter que tirar o escorpião do bolso. Entre outras, gente, foi uma entrevista muito boa. É boa, assim, no sentido esclarecedora, né? Porque muita gente ficou decepcionada, achando que não vai vir ninguém importante, interessante com esse valor, né? Porque vai ser complicado. Muitos nomes foram ditos aí, né? Mas, pelo que a gente entende, nenhum nesse valor é apresentado. Então, a gente vai ver o que vão fazer nessa janela. Sendo que pode vir no meio disso aí, não só contratações, mas renovações. Ele deixou isso claro. E já sabemos aí, né, que já renovou com o Alexandro. Com o Danilo, ele disse que o Danilo fica até quando quiser no Flamengo, que é a proposta na mesa, mas o Danilo que sabe se vai encerrar a carreira, se não vai encerrar a carreira, o que ele vai fazer. Então foi bem esclarecedor isso daí. E lembrando que neste sábado tem Flamengo e Benfica. Esse jogo sim será mais importante. Terá que ter mais raça, porque vale sim, né, uma taça simbólica aí desse amistoso. E em breve teremos aí Flamengo e Chapecoense. Então, o Leonardo Jardim, quando deu entrevista também, ele disse que precisava de um meia e de um ponta, né? Porque ele disse que não quer ser pessimista, mas tem medo de que o Arrascaeta demore a voltar, né? Eu cheguei a falar num vídeo que o Arrascaeta ia voltar 100%, curado das lesões. Mas a gente sabe que entre a transição, né, de treinamentos, tudo para o campo, para o jogo em si, demora. Levando em consideração que o Arrascaeta demorou, né? O começo do ano demorou a engrenar, né? Pegar ritmo, aí veio a lesão e agora pode ser que ele demore também a engrenar de novo. E o Leonardo Jardim disse que ele não aguenta jogar os 90 minutos, né? Então, esses são os pedidos do Leonardo Jardim. Agora vamos ver o que o Boto vai trazer. Porque o Bap elogiou o Boto. Disse
que ele tá fazendo um trabalho excelente. Mas isso aí é ética, né, gente? Ele não ia falar mal de um funcionário dele, sendo que ele mesmo apoiou, ele mesmo não quis demitir naquela época, daquela confusão toda. Ele disse que tem erros, como assim ele também tem, como eu também tenho, vocês também, mas elogiou o Boto, e a gente critica, o Bap elogia. O que, que vocês acharam disso tudo? Se vocês estão sabendo, me conta, deixa aí no comentário e deixa um like para me ajudar. Até a próxima. Saudações rubro-negras.